Olá, este é o Ciências em Historinhas. Eu sou Márcia Borim e vou falar para vocês sobre Newton a partir do texto de Júlia Franco, do Brasil Escola. Episódio 4, Os Cientistas. Um dos principais físicos, matemáticos, filósofos e alquimistas da história, Isaac Newton, deixou estudos e teorias que são utilizadas até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Entre as principais teorias estão a lei da gravitação universal e as famosas leis de Newton. Nesse podcast, vamos falar um pouco da vida e história de Isaac Newton. Ele nasceu em uma vila localizada em Lancashire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano que era utilizado na época. Pelo nosso calendário, data seu nascimento em 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton é filho de Hannah Newton e não chegou a conhecer seu pai, que faleceu meses antes do seu nascimento, mas herdou o nome dele. A família de Newton tinha uma situação financeira considerada estável e vivia da atividade rural na fazenda deles. Newton tinha 3 anos de idade e sua mãe casou-se novamente com o reverendo Smith e foi morar com o marido em outra vila. Com isso, Newton foi deixado para ser criado pelos avós. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda, levando mais 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado um garoto solitário, característica que carregou por sua vida. Além da propriedade herdada pelo pai, Newton havia recebido outra como dote do seu padrasto, quando ele se casou com a sua mãe. Na época, era costume que jovens crescessem aprendendo a trabalhar com os negócios familiares. Mas, desde cedo, Isaac não demonstrava talento ou interesse em cuidar das fazendas. Aos 12 anos, Newton foi para Cretan, onde ingressou no King's School. Para poder estudar, ele precisou mudar-se para a vila e alugar um quarto. Newton conseguiu alojar-se na casa de um farmacêutico, o Sr. Clark, com quem aprendeu muito. No período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma. Entre os talentos que desenvolveu estava a produção de objetos de madeira. Fazia os desenhos deles e assim construía moinhos de ventos, mobílias e até um carrinho com 4 rodas movido por manivela. Aos 18 anos, Newton foi aceito no Trinity College, em Cambridge. À época, somente jovens de famílias muito ricas estudavam no local. E Newton, mesmo vindo de uma família bem estruturada financeiramente, ainda era considerado um estudante pobre e teve que assumir a posição de estudante desse nível. Com isso, ele trabalhava servindo refeições, limpando as acomodações de outros estudantes e coisas do tipo para se manter nos estudos. Este fator também contribuiu para que ele continuasse sendo uma pessoa solitária e isolada, não chegando a fazer amizades relevantes nessa época. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barron, que ocupava a cátedra de matemática. Com a bolsa de estudos e ajuda financeira que lhe era dada, aos 22 anos formou-se em humanidades. No entanto, mesmo assim, sempre mostrou uma mente inquieta e interessada por diversos saberes, o que fez com que ele continuasse seus estudos em outras áreas. Mas em 1660, a Inglaterra sofreu com a peste negra e, com isso, a Universidade de Cambridge foi fechada. Newton voltou a morar com a sua mãe,
que na época já estava viúva. O período foi considerado muito produtivo para seus estudos. Nessa época, ele realizou anotações diversas com informações sobre ótica, mecânica e gravitação. Tratando-se ou não de uma lenda ou fato, a história mais conhecida sobre a lei da gravidade narra sobre uma maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton. Com isso, ele refletiu sobre a razão da fruta ter caído na direção da Terra e não o oposto. Mesmo sem saber se a história é verídica, no quintal da casa onde ele nasceu existe a suposta macieira. Ela continua preservada e já rendeu mudas que foram plantadas em diversas outras localidades do mundo, como parte da história de Newton. Passado o período de surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge, participou de um concurso e tornou-se professor. Meses depois, ele já era mestre em humanidades. Após poucos anos, Barrow resolveu renunciar à cátedra de matemática e indicou Newton para ocupar o lugar. Newton tornou-se professor de matemática. Com o tempo, recebeu admiração, mas em geral foi contra a publicação de seus artigos, temendo as críticas. Quando seu trabalho sobre a teoria da variação do índice de refração foi divulgado, ele recebeu críticas negativas de filósofos e isolou-se ainda mais. Newton só voltou a publicar artigos após a morte de um dos críticos. Já com quase 50 anos e com a Universidade de Cambridge passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Além disso, fez alguns amigos durante o período. Continuou os estudos nas áreas de ótica e mecânica e publicou trabalhos importantes. No entanto, nos últimos anos de vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus. Isaac Newton morreu em março de 1727, aos 84 anos, com complicações renais. Nunca se casou, nem teve filhos. Entre os interesses de estudo de Newton esteve o latim, o grego e a Bíblia. As profecias bíblicas sempre lhe interessavam e ele acreditava na ação de Deus na vida humana e na natureza em geral. Embora cristão, em muitas oportunidades contestou as práticas da Igreja Católica. Durante anos, Newton dedicou seus estudos à alquimia, prática e legal na época. Muitas vezes, ele uniu os estudos dessa área com astronomia, astrologia, filosofia, química, física e teologia. Newton gostava das previsões apocalípticas e fazia cálculos para prever quando a humanidade acabaria. A Universidade de Cambridge escondeu por mais de 100 anos os estudos alquimistas de Newton. No final do século XIX, a instituição liberou lotes de estudos ocultos dele, que foram adquiridos por colecionadores. Somente nas últimas décadas, alguns manuscritos tornaram-se públicos. Um dos manuscritos mais famosos de Newton é o relacionado à pedra filosofal, um elixir da vida, uma substância mítica capaz de tornar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro. A lenda da pedra filosofal ficou conhecida por muitos por livros e filmes da história de Harry Potter. Newton deixou muitas contribuições para a ciência, dentre elas o desenvolvimento da teoria do binômio de Newton, o estudo da lei da gravitação universal, o estudo sobre os fenômenos ópticos, o desenvolvimento das leis de Newton, a criação e desenvolvimento do cálculo diferencial e cálculo integral. Entre as principais teorias deixadas por Isaac Newton, as chamadas leis de Newton estão entre as mais conhecidas e fundamentam a base da física mecânica. O conjunto das 3 leis explica o movimento dos corpos. Elas foram publicadas em sua obra mais famosa, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Essa foi a história do cientista Newton. No próximo episódio,
mais um cientista. Esperamos que vocês curtam e compartilhem nossas histórias.